produtos, um Brasil que tem mais de 78 milhões de inadimplentes. E o que chama a atenção é que os jovens da geração Z, entre 18 e 25 anos, foram os que mais cresceram para negociar as suas dívidas em 2025. A Serasa está nos informando que esse público registrou uma alta de 49% nos acordos de renegociação de dívidas. Em Minas Gerais foram mais de 129 mil negociações, um aumento de mais de 44% comparado com o ano passado. Esse dado mostra um movimento que é curioso. Mesmo sendo aqueles que menos devem, são eles, os mais jovens, os que mais buscam limpar o seu nome. Para comentar esse assunto, vamos conversar com a especialista da Serasa, Carla Pontes, que está com a gente na ponta da linha. Carla, boa tarde, prazer falar com você. Muito prazer também falar com vocês, principalmente de um assunto, né, tão importante que é a inadimplência hoje que o Brasil ele se encontra, né? Falando de forma geral, nós fechamos o mês de julho com mais de 78 milhões de inadimplentes, né? Quando a gente fala de Brasil. E é muito interessante a gente verificar que os jovens, né, da geração Z, que são ali entre os 18 e os 25 anos, estão preocupados, né, em negociarem suas dívidas. E aí, falando de Minas Gerais em específico, né, nós tivemos aí mais de 600 mil ofertas negociadas, né, por esse público jovem. Ô, Carla, E também tivemos uma alta expressiva, né, antes de você seguir essa explicação, a gente já tem mais ou menos ela pronta aqui. Eu queria perguntar para você Perfeito. por que esse crescimento tão expressivo dessa geração, da geração Z, na renegociação das dívidas, ou negociação? Bom, os jovens hoje, eles estão muito mais preocupados, né, com sua vida financeira. Eu acho que muito de verificar ali a questão dos pais, né, com mais dificuldade em pagar suas contas, em quitar suas dívidas. Então, hoje eles veem essa consciência, né, também pela tecnologia. Hoje a geração Z, ela tem mais acesso à tecnologia, tem mais acesso à informação e à educação financeira também, o que acaba facilitando essa conscientização, né? E assim, a preocupação desses jovens de negociarem as suas dívidas. Uhum. E falando desses jovens, né, Carla? Quais são os principais erros financeiros que eles cometem? Eles estão começando ali a vida financeira, né? Imagino ali com 18 anos, né, Paulo? Primeiro emprego. Começa a ter acesso ali ao primeiro salário, os primeiros negócios vão girando. O que eles cometem de erro nessa fase? Bom, o que a gente observa é principalmente, né, apesar desse acesso à educação financeira, é a falta de acompanhamento. Quando o jovem ele acaba, como você falou, tendo o primeiro emprego, né, ele se empolga com o seu salário, acaba recebendo crédito no mercado, como cartão de crédito, né, limite em banco, e a partir disso ele acaba tendo desequilíbrio, né, ao realizar ali as contas, a realizar as compras, e isso acaba impactando diretamente, né, na sua vida financeira. Assim também como a própria responsabilidade de arcar com as próprias despesas, o que acaba impactando também na sua no final do mês, né? Na hora de pagar as contas. Seria justo a gente imaginar que deveria se ter um processo um pouco mais seletivo ou restritivo para a oferta de crédito para essa geração que tem aí o seu primeiro ou segundo emprego e começa agora a bancar a sua vida? Bom, com relação a essa questão da linha de crédito, né? Falando, é muito relativo com relação a cada empresa, né? Aos próprias financeiras. De fato, é importante que se tenha um cuidado para que evite que a inadimplência ela aumente. Mas a partir disso, a gente percebe que são colocados ali dentro das possibilidades, né? Os limites para que esse jovem ele consiga realmente ter linha de crédito, né? Mas isso vai depender realmente de cada empresa, de cada credor. Carla, na resposta anterior, você chegou a falar que os jovens ali não estão sendo acompanhados neste momento do primeiro contato com a gestão da sua própria vida financeira. Nesse caso, seria melhor pedir um conselho para o pai, pedir um conselho para a mãe, ou procurar até mesmo uma formação de educação financeira mais consistente? O que ele deve fazer? Quais são as orientações?
Isso mesmo, né? Eu acho que o maior exemplo ele está em casa. Então, a partir do momento que você tem esse contato, né, e os pais são espelho. Então, é muito importante que tenha esse relacionamento, né? Quando se fala de vida financeira, o jovem ele precisa também ter esse direcionamento. Hoje, apesar de termos várias plataformas, né, de acompanhamento financeiro, de próprio informativo, né, sobre essa questão. É importante que os pais estejam acompanhando, né, os filhos com relação ao direcionamento do que ele fazer com relação, né, ao seu salário, à sua gestão financeira, sem dúvida. Agora eu queria, Paulo, desculpa te interromper, uma Claro. orientação para os pais, porque, por exemplo, uma quase adolescente que eu ia falar, mas acabou de sair da adolescência ali, se enroscou na dívida, o pai e a mãe pode chegar lá e falar assim, não, vou pagar essa dívida aqui para você, ou deve deixar ele se virar sozinho, qual que é a orientação para a família como um todo? Bom, a princípio, né, eu acho que isso quer dizer muito sobre cada família de forma individual, porém, é óbvio, responsabilidades, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, é importante que o jovem ele seja consciente, esteja consciente que os pais, de fato, deem essa responsabilidade para que eles possam arcar, né, com as suas dívidas, com as suas despesas e que direcione o jovem da forma mais constante possível para que, de fato, o jovem ele não se enrole ali e não acabe ficando no vermelho, né? São atrativas as ofertas para negociação de dívidas? Elas têm se tornado um ponto de reflexão e de decisão na hora de fazer uma negociação das dívidas? Ah, sem dúvida. Hoje a Serasa Limpa Nome, né, nossa plataforma de negociação, tem ofertas de até 90% de desconto. Então, essa parceria junto, né, às empresas, de fato, trazem ofertas muito atrativas, né? Inclusive, tivemos um aumento aí nas negociações, como você mesmo disse, e né, os descontos, né, as ofertas que trazem essas negociações de forma facilitada, sem dúvida, é um grande chamariz, né, para que o jovem consiga se organizar financeiramente, quitar suas dívidas, sair do vermelho.